Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 9 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo a matéria e também, se você quiser nos ajudar, dá um pulinho lá na descrição, você vai encontrar uma forma. Quem puder ajuda, quem não puder assiste o vídeo que tá valendo. Gente, vamos falar das pilantragens de Lula, né? Bom, lembram o Porto de Marielle? Então, Porto de Marielle que até hoje ninguém nunca mais viu nem um centavo, né? Ou seja, nós demos de grátis para ele, gastamos o nosso e fecha para lá. Bom, Marcelo Odebrecht revela que Lulita, pela primeira vez em 20 anos de operação da Odebrecht, Lulita usou, né, da influência ideológica para mandar a Odebrecht para lá. E deu no que deu. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações e vamos lá. Olha só. Lula queria que Odebrecht operasse em Cuba, diz jornal. O ex-presidente Lula tentou levar a Odebrecht para operar em Cuba. E isso começou porque Lula estava visitando o país, passou por uma estrada deteriorada e disse que tinha condições de ajudar. Preste atenção nisso aqui. Tinha condições de ajudar. Era para fazer a estrada exportando serviços do Brasil para gerar emprego, renda e arrecadação e ajudar Cuba a desenvolver o projeto, disse Marcelo Odebrecht em entrevista para a Folha de São Paulo. Olha só que interessante, gente. Nós aqui no Brasil, com as estradas esburacadas, buraco para todo lado. É tanto que Bolsonaro terminou uma obra de 40 anos, agora há poucos dias. Estava 40 anos em gringolada, né? O governo do Bolsonaro foi lá e terminou o mês passado essa obra. Para vocês verem como é que o governo petista visa lá do outro lado, mas o problema dentro do Brasil eles não visavam. Mas continuando. Marcelo foi preso em junho de 2015 na Operação Lava Jato. Em entrevista para o jornal, ele pediu para não falar sobre a operação. Porém, como consta na reportagem, o sócio de uma das maiores empreiteiras do país e de muita força no mundo abriu o jogo quanto à tentativa do ex-presidente em levar a empresa para atuar no país comunista. Ó, gente, lá é comunista, mas queria usar o nosso capitalismo aqui. É maravilha, eu entendo isso, gente. Esses 5... Opa, pula aquele negócio de alimentos, 5 alimentos aqui, ajuda você, isso aqui é propaganda. Vamos lá. Marcelo afirmou que nos últimos 20 anos, por apenas uma vez o governo brasileiro pediu para agir de maneira ideológica, e foi justamente em Cuba, governo Lulita. Bom, pula aqui as outras matérias, a gente pula. Vamos lá. Em todos os países, nós íamos por iniciativa própria, conquistávamos o projeto e buscávamos uma exportação de bens e serviços. Em Cuba houve o interesse do Brasil de ajudar a desenvolver alguns projetos. E aí Lula pediu para que Odebrecht fizesse um projeto em Cuba, disse o empresário para a Folha. Presta atenção. Segundo a matéria, o governo de Lula desejava que a Odebrecht reconstruísse as estradas no país. E as nossas estradas, você que é caminhoneiro, você que viaja e que estava no governo Lula, fala se não é verdade. As estradas do Brasil eram um... Deus nos acuda. É ou não é? Mas Lula queria consertar lá em Cuba, onde você não viaja, para onde você não vai, aonde nós não transitamos, mas era o nosso imposto para consertar lá, enquanto nós aqui, ó, buraco adentro. Bom, no país vizinho. Porém, ao chegar na região, o empreiteiro viu que o melhor para o Brasil seria construir um porto em Cuba. O Porto de Marielle, lembram? O porto também seria um gerador de divisas internacionais, o que ajudaria a pagar o financiamento. Vimos o porto como um local que ajudaria a economia de Cuba. E a nossa expectativa, que infelizmente acabou não se confirmando, até pelo esgarçamento da relação com o Brasil, era que mais empresas brasileiras poderiam se beneficiar do porto em si. Mas infelizmente essa parte ficou pelo caminho, disse para o jornal. Deixa eu ver aqui. Bom, tá aqui, gente, a matéria, né? A verdade é a seguinte: Cuba
desde o governo Dilma, já não pagava as contas lá do Porto de Porto de Atibaia. É outro crime do Lula, já estou misturando tudo crime lá do Porto de Marielle, né? Desde lá já não pagava, começaram a atrasar, ou seja, a gente já sabe que foi um negócio, ó, a gente faz no papel, depois vocês atrasam, depois nós volta pro poder de novo e perdoa a dívida e fica por elas e elas. Gente, tá boa, só cai nessa papagaiada da esquerda quem quer. O governo Lula foi um governo que trabalhou, concordo. Foi um governo que criou projetos, concordo. Foi um governo que ampliou as estradas, concordo. Que ampliou o metrô, concordo. Agora só tem uma coisa que eu não concordo. Que tudo isso foi feito aqui no Brasil. Aqui no Brasil não. Nós temos metrô na Venezuela que nunca vamos receber o dinheiro das obras da Venezuela. Temos hidrelétricas construídas em outros países vizinhos, enquanto nós aqui estávamos vivendo a crise da energia. Lembram disso? Mas o governo Lula estava pagando lá, junto com o PT, governo Lula e Dilma, pagando, né, fazendo obras, financiando obras nos países vizinhos. Iam construir estradas em Cuba enquanto nós andávamos nos buracos, e continuamos ainda, né? Tá começando a melhorar agora, né? Mas iam reformar as estradas de lá com o nosso dinheiro. Maravilha também, né? Enfim. Aí fizeram o Porto de Marielle. Aí você pega, por exemplo, Rio de Janeiro com uma frota naval sucateada, precisando de uma reforma, gera para o Brasil direta, não, vamos fazer a de Cuba. Aí vão lá, fazem a de Cuba. Cuba não paga o financiamento, nós ficamos com prejuízo e adeus Amélia. Tá aí. Mais uma das falcatruas de Lula. O governo que diz que era para os pobres, mas nós, na verdade, era para os pobres bancar os vizinhos. Né? Porque, olha, Venezuela, Cuba, parece que Panamá, aquele país, gente, agora que também, Angola, olha só que interessante, Angola está antecipando a dívida que tinha com a gente. Vocês sabiam disso? Eles tinham uma dívida com a gente lá do governo Lula e que eles não pagavam. Tava lá, o Lula deu, é deles, acabou. Graças a Deus agora estão antecipando essa dívida. Olha o que o governo Bolsonaro está fazendo, gente. Estamos recuperando o dinheiro que praticamente já havíamos perdido de vista, mas está voltando. Então nós temos aí Venezuela, Cuba, Angola, temos Panamá, temos outros países aí, né, que agora não me vem a memória, mas que nós bancamos desde hidrelétricas, metrô, rodovias. A Bolívia ali teve. Olha que interessante na Bolívia, gente. Olha como é. No Brasil é tudo de péssima qualidade, né? Aí o governo Lula fechou um acordo com o Evo Morales. Olha só que interessante. E foi a Odebrecht para lá fazer as estradas. Ou melhor, lá eles tinham um projeto lá deles, fizeram umas estradas lá e as estradas começaram a miar, a dar problema. O que eles fizeram? Cancelaram os contratos com a Odebrecht, na verdade, né? E mandaram todo mundo de volta para cá. Por quê? Eles não aceitaram o serviço porco que nós aceitamos aqui no Brasil. Foi dinheiro jogado fora nosso lá também. Na época do... Então, pare e preste atenção. O governo Lula fez muita coisa. Menos para o Brasil. Para os outros, menos para o Brasil. As pessoas se iludem com o governo Lula. Mas, na verdade, nós servimos para sustentar essa turma aí do lado. Bolsonaro abriu as portas do comércio, trouxe investimento para o país, está investido dentro do nosso país, que é isso que importa, enquanto os governos petistas investiam para fora. Levar a empresa Odebrecht para Cuba, para gerar emprego para quem? Para Cuba. Para renda para quem? Para Cuba. E o Brasil ficou aonde? 14 milhões de desempregados. 13 milhões no Bolsa Família. E os 13 milhões do Bolsa Família desempregados. Então some 14 com 13, quanto é que dá? Isso é a herança do governo PT que eles deixaram para nós. Mas toca o barco, Canal Brasil Notícias.